A paz de Cristo a todos e todas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Denis Pereira para mais uma aula da EBD, aula 8, lição 8, classe de adolescentes. Cremos na atualidade dos dons espirituais. Deixa eu fazer um apelo aqui para você. Este canal é importante para você? Este canal te ajuda? Eu trabalho há mais de 20 anos com jovens e adolescentes, então aqui no canal você tem aula para EBD, para ajudar professores, para ajudar os alunos, para jovens, juvenis e adolescentes. Tá? E isso não é comum aqui no YouTube. Nós temos muitos canais com aulas para adultos. Nessa faixa que eu trabalho, não são muitos canais que tem. Então, este canal é importante para você. E como eu atuo nessa área, eu tenho aqui perguntas e respostas sobre sexualidade, sobre relacionamentos, namoro, amizades, falando de vícios, falando de tudo que essa meninada quer saber, tá certo? E estou desenvolvendo muito mais coisas aqui. Mas para eu continuar, eu preciso que você me ajude com algo que está ao seu alcance. Favoritando os vídeos, clicando no joinha, deixando comentários, isso tem impacto também aqui no YouTube. Comente de onde você nos assiste, o que você acha da aula. Eu tenho quadros aqui, dicas para professores da EBD. Manda perguntas para eu gravar vídeos. A sua pergunta faz eu gerar conteúdo. Manda perguntas, manda o pessoal da sua igreja, reúne um bloquinho lá, manda perguntas para eu gravar junto com a minha filha, Dil Pereira, as respostas para vocês. E muito importante, compartilhem tudo quanto é grupo. Entra no WhatsApp, pega o dedinho e vai compartilhando para todo mundo conhecer. Oh, se inscreve aí no canal Denis Pereira. Entra lá nesse canal, o canal é legal. Vai lá, se inscreve. Eu preciso, senão eu não vou conseguir continuar. E como eu tenho visto muita gente comentando, que benção, que maravilha, então eu estou aqui pedindo para você essa parceria. Compartilha meus vídeos. Vamos embora. Eu estou também gravando uma série para youtubers. Tem muita gente da igreja que tem canal e está parado. Eu vou ajudar. Assim como eu venho crescendo, eu vou ajudar muita gente a crescer, com dicas que eu não tive, que eu não comecei, que eu não encontrei, tá certo? Então, vem comigo, lição 8. Cremos na atualidade dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, 11. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. A primeira pergunta já está respondida. É o Espírito Santo que dá dons conforme ele quer. Qual o significado da palavra dom? A gente escuta isso desde pequeno, desde criança. Dom, 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 dom. Nós vamos perceber que os dons espirituais, eles estão ligados à igreja, ao corpo de Cristo, não é? Que tem a ver sobre equipar a igreja para cumprir a sua missão. Na dúvida se as manifestações são de Deus ou não, muitos não buscam ou não motivam a busca pelos dons espirituais. A descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais, tá bom? Você conhece, acompanha o nosso ministério, estamos à disposição dos irmãos, palestras, cultos, congressos, eventos, pregar a palavra de Deus, enfim, para a liderança. Estaremos agora em Limeira, neste sábado, agora dia 16 de fevereiro, num workshop para a liderança. Estamos à disposição dos irmãos, meu número de WhatsApp está aí, vai ser um prazer conhecer tua cidade, conhecer tua igreja e compartilhar a palavra de Deus com vocês. A atuação dos dons não nos torna descontrolados, nos colocando em transe espiritual. Tem gente que foi profetizar, não, aqui o Espírito me tomou, e aí eu não senti. Você não está bêbado. Manifestação do Espírito Santo não é embriaguez, negativo, por favor. É com decência e ordem. 1 Coríntios 14 e 39. Portanto, meus irmãos, anseiem profetizar e não proíbam falar em línguas, mas cuidem para que tudo seja feito com decência e ordem. Tá? Então, palavras relacionadas a dons espirituais: consolo, edificação, encorajamento, disposição para servir, conforto. Tá? Então, dons espirituais têm a ver com isso. Dons do Espírito. Segundo o dicionário bíblico Wycliffe, o termo dom quer dizer presente, dádiva ou oferta. O dom espiritual é a manifestação do poder do Espírito Santo sobre a igreja de Deus. É uma capacidade sobrenatural do Espírito, carismas do Espírito para o adolescente cristão desempenhar uma função no corpo de Cristo. Logo, dom tem a ver com serviço. Eles são concedidos para edificação da igreja. Só lembrando que a gente já falou na outra aula, dom vem daquele termo grego charismata, que é dons livre e graciosamente concedidos pelo Espírito Santo, tá bom? Não tem a ver com mérito humano. Vamos ver aqui, Romanos
capítulo 12 e versículo 6. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. É pela graça. O pessoal pergunta muito qual a diferença entre dom e talento. Cantar é dom? Pregar é dom? Não. Por que não? Porque dom é concedido única e exclusivamente pelo Espírito Santo. E vem completo e vem perfeito. Você não pode entrar numa escola para aprender a profetizar, para aprender a falar em língua estranha, para aprender a revelar. Isso são dons que você recebe. E cantar e pregar. A pessoa recebe a unção do Espírito Santo, mas cantar e pregar não é dom, é talento. Porque você pode aprender a música, a questão vocal, a oratória, a forma de falar, a homilética, a hermenêutica, não sei o que. Você pode aperfeiçoar, aprimorar, melhorar. Então tudo que tenha essa participação humana no desenvolvimento, no aprimoramento, é talento. Dom, não. Ele vem, é único e exclusivamente de Deus. Tem uma diferença também de fruto do Espírito. Fruto do Espírito é a manifestação do caráter cristão em nós, tá certo? Então é um fruto, aí o fruto nós produzimos ele dia após dia, Gálatas 5 e 22. A falta de ensino, ela promove muitos excessos. Então tem que tomar cuidado, por quê? Já que dom não é atestado de caráter, ele é concedido por graça, ele é um presente de Deus, então dom não é aprovação de caráter. Leia Mateus 7, 21 a 23. Você vai ver que naquele dia algumas pessoas vão chegar diante de Jesus, vão dizer, olha, eu fiz isso, eu fiz no teu nome, eu profetizei no teu nome, eu operei maravilhas no teu nome. O que são isso? Dons. E o que Jesus vai dizer? Aparte de mim, porque eu nunca te conheci. Então, a grande realidade é que muitas igrejas, para evitar os excessos, elas têm deixado de lado as manifestações dos dons do Espírito Santo e olhado só para o fruto do Espírito. Mas a grande realidade é que é preciso haver um equilíbrio entre os dois. O conhecimento da palavra de Deus produz em nós o fruto e a livre manifestação do Espírito Santo em nós gera a manifestação dos dons espirituais que servem para edificar a igreja. Então, dons são ferramentas concedidas pelo Espírito Santo à igreja. Uma ideia aqui é que para essa aula você leve para a sua sala algumas ferramentas. Ferramentas pode ser da cozinha, ferramentas de pedreiro. Você pode pedir até para eles. Olha, seu pai trabalha, ele é mecânico. Pede para no domingo você trazer uma ferramenta que ele usa lá. Tua mãe faz bolo, pede para ela mandar uma das ferramentas, dos equipamentos que ela usa lá. Seu pai é cozinheiro, seu pai é encanador, mexe com ar-condicionado. Cada um de vocês traz uma ferramenta. E aí, a grande ideia é a seguinte: como executar as funções que eles executam sem estas ferramentas? Isso são os dons que Jesus concedeu à igreja. Ele deu uma missão para a igreja e ele deixou os dons espirituais disponíveis para que a igreja possa cumprir com eficiência a sua missão. Muito bem. Conceituando os dons espirituais. Aqui nós temos uma lista de 9 dons, né? Essa lista não fecha em si, não é só 9 dons. A Bíblia fala da multiforme graça de Deus. Aqui nós temos um resumo das manifestações dos dons do Espírito Santo. A ideia de conhecer um pouquinho sobre eles é exatamente porque, olhando um pouco sobre os dons, a gente conhece como é a atuação do Espírito Santo. Vale lembrar que o Espírito Santo não é fogo, não é água, não é vento. Estes não é pomba, são símbolos para que a gente compreenda a sua atuação. Mas o Espírito Santo é Deus, age livremente, é soberano, é eterno, é todo-poderoso. Então ele age soberano. É impossível marcar uma hora. O Espírito Santo virá no domingo, às 10 da manhã. O Espírito Santo, não tem isso. O Espírito Santo é Deus. Bom, nesta lista de 9 dons, para a gente entender um pouco, ela está dividida em 3 listas de 3 dons. Dons de saber, dons de poder, dons de elocução. Dons de saber, palavra de sabedoria, capacitação divina, sobrenatural, para decisões sábias em circunstâncias extremamente difíceis. 1 Reis 3,
tem aquele episódio de Salomão e as duas mulheres. E elas tinham fome na terra, cada uma delas tinha um bebezinho recém-nascido, e elas combinaram entre si, olha, a gente vai comer o teu filho esta noite, e amanhã a gente come o meu filho, a gente vai comer um filho da outra. Numa noite come um, no outro... Tudo bem, mataram o primeiro, comeram o primeiro bebê. Só que na segunda noite, quando foi matar o segundo, a mãe do bebê não quis. Aí foram falar com o rei Salomão, como é que você decide isso? Elas tinham combinado. Então como descobrir quem é a mãe? Ali, o rei Salomão, cheio da sabedoria de Deus, disse assim, traga uma faca, segura a criança pela perna, parte no meio e dá um pedaço para cada uma. A que não era mãe, o seu filho já tinha morrido, o que ela falou? Mata mesmo. Mas a que era mãe disse o quê? Não mata, deixa ele viver, entrega para ela, mas não mata. O rei falou assim, aquela é a mãe, entrega para ela e acabou o problema. Palavra da ciência, capacitação divina, sobrenatural, para conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Atos 5, do 1 ao 11. Ananias e Safira decidiram vender um terreno e contar uma historinha para os apóstolos. Quando chegou lá, Pedro falou assim, vocês venderam por quanto o terreno? Por tanto. Por quanto? Por tanto. Já era, vocês acabaram de mentir ao Espírito Santo. Palavra de ciência. Aqui eu sempre lembro de um lugar que eu estava numa cruzada evangelística e o pastor pregando, muito usado por Deus. E no final, quando ele começou a orar, uma moça caía endemoniada. E quando ela caía, as pessoas iam lá, os irmãos, o pastor expulsava, ela levantava, mas quando falava para ela, diga, o sangue de Jesus tem poder, ela caía endemoniada de novo. Isso aconteceu umas 3 vezes. Eu estou falando de um fato aqui há mais de 20 anos. E quando, de repente, o pastor falou assim, peraí, para um pouquinho, peraí. Quando ela ficou sóbria, ele falou, pera um pouquinho. Deus me mostra que você ganhou, eu vejo que é uma caixinha, um negócio quadradinho, uma bailarina em cima, você ganhou de presente. Ela falou assim, uma caixa de música. Quando eu dou corda, a bailarina fica dançando em cima. O pastor disse assim, muito bem. Você mora perto ou longe? Ela disse perto. Tá, eu preciso destruir isso, porque quem lhe deu isso fez uma obra de macumbaria e isso está ocasionando essa possessão demoníaca em você. Pediu para alguém ir buscar e eu lembro que o pastor disse assim, está no quarto, na gaveta tal, do lado tal do guarda-roupa. A pessoa foi, trouxe, quando ele pediu autorização, posso quebrar? Posso. Ele bateu no chão, a moça foi possuída novamente, ele expulsou o demônio, pronto, a moça estava tudo resolvido. Palavra da ciência. Discernimento de espíritos, para mim, é o principal dom que a igreja precisa buscar hoje. Discernimento do espírito. Percepção capaz de distinguir espíritos, tá? Então, a Bíblia diz que a gente deve distinguir e provar se os espíritos são de Deus. Não é porque alguém está falando em nome de Deus que está sendo usado por Deus. Dons de poder, fé milagrosa, tá? Fé milagrosa para uma situação ou oportunidade especial. Lembra Moisés em Êxodo 14? Fiquem tranquilos, o Senhor pelejará por vós. Curas, tá? Manifestação de poder mesmo. Lembra quando Pedro sobe lá para o templo e chega na porta formosa, ele olha para o aleijado e fala assim, em nome de Jesus, levanta e anda. Pronto, tá? Dom de cura, operação de maravilhas. Aqui já é algo extraordinário, né? Operação de maravilhas. Não temos a autorização para determinar, decretar ou exigir a cura de ninguém. Agora, todo culto é uma oportunidade para alguém ser curado pelo poder do nome de Jesus. Nós não temos a autorização de determinar, mas nós temos a ordem para orar. E imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então nós temos que orar com fé. Seja curado em nome de Jesus. Receba a cura em nome de Jesus. Os dons de elocução. E aí você tem aqui profecia, tá? A profecia, a manifestação dela, eu sempre digo o seguinte, que não pode haver tumulto coletivo para manifestação individual. Deus deu uma mensagem para alguém, entregar para uma pessoa individual, vá até ela e fale com ela, acabou. Deus deu uma mensagem para a igreja, espere o momento adequado. Nunca se levante para profetizar enquanto a palavra está sendo pregada. Porque Deus não é Deus de confusão. A palavra, no momento que está sendo pregada, nós entendemos que a Bíblia, quando está sendo ministrada, é a boca de Deus. E quem está pregando é profeta, é boca de Deus. Então Deus não interrompe Deus. O Espírito Santo não interrompe Deus. Jesus não interrompe, o Filho não interrompe o Pai. Então, se controla, o espírito do profeta sujeito ao profeta, se controla, espera, no determinado momento, levanta, fala, pronto. Não tem que sair rodopiando, né? O helicóptero no meio da igreja para todo mundo ver. O profeta, o homem de Deus. Não precisa disso. Isso é meninice, é falta de ensinamento.
Profecias podem ter 3 fontes: Deus, o homem ou o diabo. De Deus recebemos, do homem, vem aqui, senta aqui, deixa eu te falar, é assim, assim e assim. Do diabo nós expulsamos, mas nós não podemos extinguir os dons espirituais. Variedade de línguas é a habilidade de falar em uma língua desconhecida para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. O uso mais eficiente da variedade de línguas é na oração individual, porque a variedade de línguas no culto coletivo, ela não promove nenhuma edificação. E essa é a ideia do culto coletivo, edificação geral. Claro, no momento em que todo mundo está dando glória, aleluia, levanta a mão, tem problema. Agora, está todo mundo quieto, escutando a EBD. O professor começa a pular, rodopiar e falar língua estranha. Aí eu estou sentindo uma presença. Vai edificar seus alunos? Não. Então está errado. E, por último, interpretação de línguas. A habilidade de interpretar no próprio idioma aquilo que foi pronunciado em línguas. Nesse aspecto, quando esse dom se manifesta, a mesma pessoa ela pode estar falando em variedade de línguas e em um determinado momento começar a fazer a interpretação. Ou então uma pessoa fala em variedade, e esse método é muito lindo quando o Espírito Santo toma alguém aqui em variedade de línguas e uma outra pessoa, às vezes que eles nunca se viram, começa a interpretar para que todo mundo entenda o que esse primeiro está falando, em mistérios da parte de Deus. Então tem o peso de profecia, não é? E como os dons eles são para edificar a igreja, Paulo diz que a gente deve procurar com zelo os melhores dons, e o dom de profecia ele é necessário para a igreja. Igrejas pentecostais são igrejas que creem e que promovem a manifestação dos dons espirituais. Muito bem? Porque isso é agradável a Deus, e Deus deixou para nós tudo isso. Eu creio nos dons e quero desfrutá-lo. Bom, para ser um portador de dons, de acordo com a Bíblia, precisamos rogar ao Pai dons de sua parte. Aguardar essas promessas em oração, leitura da palavra, entoando louvores a Deus. Tá? O grande desejo nosso deve ser de servir a Deus. Já que os dons são para edificação da igreja, já que o batismo com o Espírito Santo é capacitação de poder para pregar o evangelho com ousadia, uma das formas de se buscar os dons espirituais é exatamente buscando fazer a obra de Deus, colocando no coração o desejo de servir a obra de Deus. Os dons do Espírito servem para atrair as pessoas para ouvirem a mensagem do Evangelho. Veja que Jesus pregava e fazia milagres, e vice-versa, fazia milagres e pregava. E os apóstolos também, tá? Então é necessário. Eu só me preocupo quando algumas denominações colocam muita ênfase no dom. Então vem é só para cura. O povo vem e faz aquela fila, só cura, vem aqui, seja curado. Não, Jesus fazia os dois. Vai ter milagre? Vai, mas primeiro vocês vão ouvir palavra. Quando as coisas começam a ser falsificadas, logo queremos acabar com a falsificação. E muitas vezes removemos junto com o falso também o verdadeiro. Portanto, para que isso não ocorra no tocante aos dons espirituais, sejamos prudentes, pedindo o dom de discernimento do Espírito ao Senhor, para que o falso seja revelado e o verdadeiro permaneça. Tá certo? Então, por isso que nós precisamos muito do dom de discernimento de espíritos, para não extinguir aquilo que é verdadeiro, para não abrir mão daquilo que é verdadeiro. Tem muito culto hoje em dia que é um culto engessado. Nada pode acontecer fora da programação. Eu quero lembrar que o culto é a Deus e é o Espírito Santo quem está na condução do culto, usando nossas faculdades mentais, mas também direcionando o culto e disponibilizando à igreja dons para que a igreja seja fortalecida e edificada. Amém, meus queridos? Essa foi então a nossa aula 8, classe de adolescentes. Um grande abraço, fique na paz, assista, curta, compartilhe, manda para todo mundo. Vamos no canal do Denis Pereira, se inscreve, compartilha. Até a próxima, valeu, Deus abençoe, um abraço.